Olá, eu sou Chico Chinó, consultor do Movimento Bora Andar, uma iniciativa do WWF Brasil. E esse é o segundo vídeo de nossa série, Movimento Bora Andar, uma viagem por nossas áreas naturais protegidas. Áreas naturais protegidas. Da onde que vem essa ideia? Da onde que vem essa história? Lá atrás, 2000, 3000 anos antes de Cristo, você tem os primeiros indícios de áreas naturais protegidas, quando os nobres assírios cercavam uma área falando que só eles podiam caçar. Se pessoas que não fossem nobres fossem vistas caçando, sofriam penas corporais e às vezes até a morte. Então você tinha ali uma conservação utilitarista e elitista. E depois dali você tem vários outros exemplos de preservação utilitarista. Por exemplo, na China, você preservava as cabeceiras dos rios para se manter a água nos campos úmidos de arroz. Em Veneza, você tinha reservas de veado e javalis, onde você tinha um planejamento da caça desses animais, que eram base da carne de alimentação dos italianos na época. E várias outras iniciativas dessa maneira. Reservas de madeira, reservas de água, reservas de caça. Você tem na China, na Índia e na Rússia, florestas sagradas. Florestas que eram para preservar o intocável da natureza, onde o homem não podia entrar porque ele era para o sagrado existir. E aí já vai ter uma diferenciação do homem com a natureza. A partir da Revolução Industrial, que se deu na Europa inicialmente, você começa o cercamento dos campos. Então os campos não são mais da comunidade, não são mais comunitários, não são mais comunas. Os campos agora são do senhor feudal ou então do burguês, que vai dominar aquela área para fazer uma produção agrícola que vai subsidiar as indústrias. Isso é importante porque as indústrias precisam dessa população antes campesina se tornando suburbana, ou seja, suburbana. Uma população que vai estar servindo a industrialização, mas não vai ser uma população urbana em si, vai estar na periferia, junto das grandes fábricas. E aí você começa um momento de cidades insalubres, de cidades muito sujas, de grandes doenças acontecendo, e as pessoas começam a querer voltar para o campo. Nesse momento, uma relação com a natureza, uma relação de apreciação, onde temos passeios bucólicos no campo, onde vemos diversos retratos, quadros, contos, livros, poemas falando da vida idílica do campo, onde surge também o mito do pão selvagem, com a descoberta do novo mundo e os relatos que traziam de como os índios aqui viviam. Então você começa então a pensar em como você aproximar o homem da natureza dentro da cidade. E aí você começa a formar os grandes jardins europeus, o Jardim de Versalhes, por exemplo, que vai ser parques urbanos em que a população vai precisar sair da cidade para ver o verde. Mas ele é um verde domado, um verde totalmente artificial, planejado pelo homem. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, o leste americano, ele já teve sua revolução industrial e começa a corrida para o oeste americano. Aquilo que a gente vê em vários filmes de faroeste, tudo isso, o velho oeste, os índios, etc. e tal. Essa corrida dessa população já industrializada do leste, indo para as áreas ainda selvagens do oeste. E aí começa uma discussão sobre as áreas naturais protegidas, em que você tem duas grandes vertentes discutindo no Congresso americano. Uma vertente fala que o homem é parte da natureza e que o homem tem que fazer parte da preservação. Então as áreas que estão destinadas à preservação da natureza são áreas utilitaristas, para manter madeira, caça e água, com o homem manejando e fazendo parte disso. Uma segunda parte fala que não, o homem não faz parte da natureza. Então, as áreas naturais protegidas têm que ser áreas cercadas
onde o homem não possa entrar, a não ser para usufruir de lazer, caminhadas, acampamentos, em que ele vai apreciar a natureza como feita por Deus, sem intervenção humana. Essa discussão se estende por muito tempo dentro do Congresso americano. Por fim, a segunda vertente, a vertente que diz que o homem não faz parte da natureza, é vencedora. E cria-se o primeiro parque nacional nos moldes modernos das áreas naturais protegidas que conhecemos. O Parque Nacional de Yellowstone, fundado em 1º de março de 1872. Mas nesse parque existiam tribos indígenas, 3 etnias indígenas, 3 povos diferentes que viviam ali há mais de 10 mil anos e cuja natureza estava assim alterada por esses povos. Para tirar ele da sua morada ancestral, foi necessário utilizar a cavalaria. E até hoje eles vivem no entorno de Yellowstone, pleiteando o direito de voltarem a seus lugares sagrados que eles tinham. Nesse modelo de um parque nacional, em que não pode ter interferência humana, mas que é usado para turismo e lazer, foi expandido para diversos outros pontos dos Estados Unidos e do mundo. Em 1934, você tem o primeiro Parque Nacional americano, que é criado não pelas belezas cênicas, não para se ver a natureza prístima, como retratada por Deus, mas sim pela questão da biodiversidade, da fauna e da flora. Biodiversidade, termo que ainda não existia naquela época, pois só foi cunhado em 1992. Parque Nacional de Everglades, na Flórida, protegendo os pântanos e os jacarés ali existentes. Em 1935 acontece em Londres uma conferência internacional reunindo vários países, em que o Brasil está presente, para discutir quais são os critérios para a preservação da fauna e flora em áreas protegidas. Aqui em território tupiniquim, nós já tínhamos alguma experiência nesse sentido. O primeiro parque estadual criado, a primeira área natural protegida criada nos moldes americanos no Brasil, foi criado na década de 90 do século XIX. Hoje, Parque Estadual Alberto Logfman, em São Paulo. Esse parque estadual foi criado por esse suíço, Albert Logfman, que, trazendo esses estudos americanos, criou esse parque. Os irmãos Rebouças traziam já em 1870, também através da bagagem norte-americana, proposta da criação de alguns parques nacionais, Itatiaia, Sete Quedas, Ilha do Bananal, foram propostas trazidas pelos irmãos Rebouças. Mas somente em 1937 são criados o nosso primeiro Parque Nacional, Parque Nacional do Itatiaia. Ali já existia antes uma área natural protegida, a Reserva para Estudo Biológico do Itatiaia. Você tinha 2 reservas dessa, a Reserva Biológica para Estudo de Itatiaia e a Reserva Biológica para Estudo de Cubatão, na Serra Paulista, onde hoje tem alguns núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar. Então já tinha esses embriões acontecendo no Brasil. Em 1937, a partir do que foi definido em Londres em 1935, você cria o Parque Nacional do Itatiaia, em 1939 o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Esses parques, no seu início, eles seguiam a cartilha americana. Parques para intenso uso do turismo e que não podia ter população humana. Até hoje, o Itatiaia tem um grande problema de regularização fundiária pela maneira como foi feita. Foram criados, então, abrigos de montanha, portarias, centros de visitantes e trilhas. Porém, a partir da década de 40, entrou-se uma visão dos parques fortalezas, que os parques não serviam nem para turismo, os parques tinham que ser fechados para a preservação da natureza, e que o homem era um intruso. Com isso causou-se um distanciamento da população brasileira dos parques brasileiros. Nessa época, ainda na década de 40, foram criados alguns parques, como o Parque Nacional de Paulo Afonso, na Bahia, nosso 4º Parque Nacional, hoje não existente, foi desafetado para criar uma hidrelétrica. Parque Nacional de Aparado da Serra, nosso 5º Parque Nacional criado, e por aí vai. A partir da década de 50, a IUCN, em português, União Internacional para a Conservação da Natureza, começa a organizar os congressos mundiais de parques, para debater
todas as questões pertinentes a esse modelo de áreas naturais protegidas no mundo. Em 62, você debate quais são as categorias de unidade de conservação que vão ter e como é que elas vão ter uma base, um retorno econômico para a economia local. Essas categorias até hoje são debatidas no mundo e parte do que foi decidido nessa reunião serviu de base para o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, criado somente em 2000, com muito atraso. É interessante notar que em 70 se debate as questões econômicas e até a década de 70 era proibido as populações tradicionais fazerem parte do Congresso Mundial de Parques. Na década de 80, então na Índia, há um acampamento das populações tradicionais em volta do Congresso Mundial de Parques. E lá eles fazem um debate paralelo. Em 92, em Caracas, você tem um Congresso Mundial de Parques que pela primeira vez é permitido às populações tradicionais entrarem. E em 2003, na África do Sul, você já evoluiu isso para falar que é necessário um pilar, que são a população humana, os parques nacionais e a economia como pilar para a preservação da natureza. E por fim, Sydney, no último Encontro Nacional de Parques, fala que a educação ambiental é a principal ferramenta para a preservação das áreas naturais protegidas, ou seja, o diálogo com as populações tradicionais. Eu falo dessa evolução para a gente ver como é que a gente evoluiu, dessa visão norte-americana, em que você não podia ter população tradicional no entorno do parque, o parque era fechado, a população humana não entrava. Quando a gente já viu no outro vídeo da Mata Atlântica, na verdade, nós temos aqui na Mata Atlântica uma mata que foi alterada pelo homem ao longo da sua história. Então o homem faz parte da natureza sim e interage com ela. Os caiçaras, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos e as diversas populações tradicionais que existem no Brasil. Não tinha um órgão que cuidasse só das áreas naturais protegidas. A partir da década de 70, você tem a SEMA, Secretaria Especial de Meio Ambiente, que começa a cuidar de alguns assuntos relacionados ao meio ambiente. Mas você não tem uma coisa que defina o que são áreas naturais protegidas e quais são as categorias. E começa um debate muito grande sobre isso. Na década de 50, Vanderbilt Soares, o primeiro gestor do Parque Nacional de Itatiaia, escreve um livro falando dos 5 primeiros parques nacionais brasileiros e falando que é importante que eles se relacionem num sistema nacional de áreas protegidas e que eles se conectem, fortalecendo o ecossistema entre eles. A partir da década de 50, são criados outros parques nacionais e outras categorias de áreas naturais protegidas. Áreas de proteção ambiental, reservas biológicas, reservas de estação ecológica, áreas de importância ecológica e vários outros nomes. E começam essas áreas sendo geridas pelo governo federal ou estadual, cada uma está numa área, uma confusão. A APA ficava no Ministério da Agricultura, o parque ficava no Ministério de Florestas. Como é que você conseguia misturar tudo isso? Então, a partir da década de 70, uma grande discussão de como se botar tudo isso no mesmo lugar. Em 1981, é criada a Política Nacional de Meio Ambiente, em que você começa a juntar essas legislações, mas de forma muito dispersa. Em 88, com a nova Constituinte, é criado então o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, que vem para proteger, ser um órgão, que vai ser uma autarquia, na verdade, que vai proteger o meio ambiente como um todo. E nesse momento, todas as áreas protegidas são de responsabilidade do IBAMA. Nesse momento também é solicitada a Funatura, uma ONG nacional, um estudo sobre como criar um sistema nacional de unidade de conservação. Esse estudo é comandado por Maria Tereza Jorge Pádua e tem diversas outras personagens fazendo eles. Ele é encaminhado ao Congresso Brasileiro em 1990. E a partir daí existe um grande debate sobre esses NUCs, porque ele realmente pega uma boa parte de interesses nacionais. E principalmente esse tema tão delicado das populações tradicionais, dos parques fortalezas, de como preservar a natureza e fortalecer a economia, tudo isso está embasado nesse grande debate. Em 89, você cria a primeira reserva extrativista, a reserva extrativista Chico Mendes,
no Acre. Então você já tem uma outra visão de área natural protegida. Uma área natural que você vai ter uma reserva de extrativismo na natureza, mas com normas definidas, com normas legais definidas. O SNUC, ao longo da década de 2000, ele passa por diversos debates no Congresso Nacional. E de 96 a 2000, é criado um grupo de estudo pelos mais diversos biomas brasileiros, em que o SNUC está sempre presente nele, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Até que, por fim, em 18 de julho de 2000, é instituído a lei que regulamenta o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ele define quais são as categorias de unidade de conservação que existe, define ela em dois grupos principais, as de proteção integral e as de uso sustentável, e prevê sistemas financeiros para a manutenção do Sistema Nacional como sistema. Essa lei do SNUC teve coisas muito boas. Prevê ferramentas financeiras, mecanismos financeiros para a manutenção do sistema e das áreas naturais protegidas, compilar todas as legislações sobre áreas naturais protegidas numa lei só, facilitando o entendimento. O pensamento e a criação de ferramentas, mecanismos para a conexão de áreas protegidas, mosaicos de áreas naturais, reserva da biosfera, corredores ecológicos. Porém, como em todas as leis, ele tem uma grande fragilidade. Vocês podem ver nessa tabela que aparece na tela as diversas categorias que existem. Como é que vai fazer para um leigo, ou para a mídia, ou até mesmo para um especialista, a diferença entre uma estação ecológica e uma reserva biológica? Uma reserva de desenvolvimento sustentável para uma reserva extrativista é muito mínima. Então essa ampla gama de unidade de conservação, de categorias, isso dificulta o entendimento do SNUC, dificulta a legislação e permite brechas legais. Isso tem que ser batido. É interessante notar também que em 2007 foi criada uma outra autarquia chamada ICMBio, Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, cuja função é somente gerir as unidades de conservação brasileiras, federais. Então ela sai do IBAMA, que tem várias outras atribuições, e vem para uma autarquia que só tem essa função. O ICMBio é um órgão de pesquisa também. Além das áreas naturais protegidas, ele tem 9 unidades de pesquisa, entre biológicas e sociais. E atualmente, nesse ano de 2020, o ICMBio é responsável por gerir aproximadamente 17% do território marinho brasileiro e 9% do território continental. Alguns dados mostram que para cada um funcionário do ICMBio deveria ter mais 25 para se estruturar no seu objetivo de fazer o sistema funcionar enquanto sistema nacional. Para gerir essa imensa porcentagem do território nacional, o ICMBio tem menos funcionários do que o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ou do que o metrô de São Paulo, na capital paulista. Então, nós temos uma autarquia que funciona para isso, nós temos uma lei que funciona para isso, mas não temos pessoal nem verba, o que é uma grande defasagem do Sistema Nacional Brasileiro de Unidade de Conservação. Também gostaria de terminar aqui citando as metas de AIS, do qual o Brasil é signatário. Uma das coisas que as metas de AIS falam é que nós devemos ter uma gestão eficiente das áreas naturais protegidas. E um dado da WWF Brasil 2010 mostra que menos de 10% das áreas naturais protegidas tem um índice de boa efetividade de gestão. Então existem vários desafios para serem implementados nas unidades de conservação brasileiras. O principal é a gente pensar como que a gente consegue que o poder público olhe para elas com mais cuidado, realocando para ela verba, material e pessoal. Para isso é necessário que a população se engaje mais na preservação das áreas naturais protegidas. Para isso é necessário que as pessoas do entorno, que podem viver do turismo, que podem viver dos serviços ambientais que a unidade de conservação proporciona, elas cada vez mais se engajem politicamente pela causa da unidade de conservação. Um dado desse ICMBio mostra que para cada R$1 investido na unidade de conservação, R$7 voltam para os municípios do entorno. Então, quanto mais a gente conseguir estruturar, mais esse retorno vai ser feito. Mas para isso é necessário o apoio da população.
para apoio da população, é necessário que elas entendam o que é uma unidade de conservação e possam usufruir delas. É necessário que elas sejam abertas aos visitantes, estruturadas para receber. Com isso, a gente consegue cada vez mais ter um retorno da população querendo, entendendo o que é a unidade de conservação, por que ela está lá, e a unidade de conservação cada vez mais sendo estruturada para receber os visitantes. Esse é o tópico da nossa última aula: serviços ambientais e paisagem sustentável. Mas antes de chegar nesse conceito, vamos entender como é que se formou a crise socioambiental e como é que são as ferramentas de educação ambiental para a gente, aos poucos, ir diminuindo ela para chegarmos nas paisagens sustentáveis. Vamos junto. Bora andar nossas áreas naturais protegidas.